Olá e obrigado por assistir a mais um vídeo da série de tutoriais sobre as diretrizes da OCDE desenvolvido pela Direção-Geral das Atividades Económicas, a DGAE, no seu papel de entidade co-coordenadora do PCN-PT. Neste vídeo vamos apresentar o sexto capítulo destas diretrizes dedicado ao ambiente. Este capítulo é particularmente relevante, pois aborda a forma como as empresas devem atuar para proteger o ambiente e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Caso ainda não o tenha feito, recomendamos que assista aos vídeos anteriores desta série de forma a ter um melhor enquadramento sobre o tema. Vamos então avançar. O capítulo 6 das diretrizes da OCDE reconhece que as empresas desempenham um papel fundamental na transição para economias mais sustentáveis e resilientes e que podem contribuir para enfrentar os desafios ambientais globais, como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição e a má gestão de recursos naturais. Assim, o objetivo deste capítulo é orientar as empresas na prevenção e gestão de impactos ambientais adversos associados às suas operações, produtos ou serviços, através de sistemas de gestão ambiental eficazes e de uma devida diligência baseada no risco. As diretrizes encorajam ainda uma atuação proativa e baseada em evidências científicas, em linha com instrumentos internacionais como o Acordo de Paris, a Convenção sobre a Biodiversidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Agenda 2030. Este capítulo está estruturado em 7 recomendações principais, complementadas por uma zona de comentários com 20 parágrafos explicativos, e é por eles que vamos começar. O primeiro comentário deste capítulo reforça uma ideia central. A proteção do ambiente é um desafio que exige o envolvimento de toda a sociedade, governos, empresas, comunidades e cidadãos. No caso das empresas, as diretrizes da OCDE descrevem de forma clara como se espera que estas contribuam para enfrentar os grandes desafios ambientais, nomeadamente as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, o uso insustentável dos recursos e a poluição. A referência a acordos internacionais como o Acordo de Paris, a Convenção sobre a Biodiversidade ou a Agenda 2030 da ONU indica que estas recomendações estão alinhadas com compromissos globais em matéria ambiental, mesmo quando esses acordos não impactam diretamente as empresas. Sempre que necessário, as empresas devem apoiar-se em políticas nacionais, em normas técnicas amplamente reconhecidas e nas melhores evidências científicas disponíveis para orientar as suas ações e melhorarem o seu desempenho ambiental. O segundo comentário ao capítulo 6 aprofunda o conceito de gestão ambiental, que aqui deve ser entendido no seu sentido mais amplo. Não se trata apenas de cumprir normas ou adotar boas práticas, a gestão ambiental deve incorporar a identificação de impactos e riscos, a realização da devida diligência baseada no risco e o compromisso com a melhoria contínua do desempenho ambiental. Esta abordagem deve ser adaptada à realidade de cada empresa, tendo em conta a previsibilidade dos impactos, a disponibilidade de dados ou o acesso a tecnologias. Um sistema de gestão ambiental eficaz fornece a estrutura necessária para integrar as questões ambientais nas estratégias empresariais. Além de reduzir impactos, reforça a confiança de trabalhadores, comunidades, acionistas e outras partes interessadas. No fundo, trata-se de assumir a gestão ambiental não apenas como uma responsabilidade, mas também como uma oportunidade de negócio, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O terceiro comentário detalha um aspecto essencial: o tipo de relação que uma empresa pode ter com um impacto ambiental adverso. Em primeiro lugar, importa reconhecer que muitas atividades empresariais, mesmo as mais comuns, podem ter consequências negativas para o ambiente ou para os seres vivos, afetando ecossistemas, pessoas ou sistemas socioeconómicos. A avaliação desses impactos deve basear-se no melhor conhecimento científico disponível. De acordo com as diretrizes da OCDE, uma empresa pode estar relacionada com um impacto ambiental adverso de 3 formas: causar diretamente o impacto ambiental, contribuir para esse impacto juntamente com outras entidades, ou estar associada a ele através de uma relação comercial, mesmo que não tenha contribuído para a sua origem. Compreender esta distinção é fundamental para que as empresas possam assumir as suas responsabilidades de forma clara e eficaz. O quarto comentário destaca uma realidade cada vez mais presente. Nem todos os impactos ambientais são fáceis de identificar ou de compreender. Alguns são bem conhecidos e localizados, como a poluição de um rio ou a desflorestação visível numa determinada região, mas outros são mais difíceis de avaliar, podendo ser transfronteiriços, interligados, estarem em evolução ou serem até desconhecidos. Nestes casos mais complexos, o desafio é perceber até que ponto as atividades de uma empresa estão a contribuir para esses impactos adversos. As diretrizes recomendam que essa avaliação tenha em conta o alinhamento das atividades empresariais com normas amplamente reconhecidas, processos de gestão ambiental, salvaguardas, benchmarks e enquadramentos legais internacionais. Mesmo quando há incerteza, a responsabilidade das empresas em prevenir e mitigar impactos ambientais adversos mantém-se.
O quinto comentário chama a atenção para um aspecto crítico: os impactos ambientais raramente existem de forma isolada, já que estão frequentemente ligados a outras áreas contempladas pelas diretrizes da OCDE, como saúde e segurança, os direitos dos trabalhadores, o impacto nas comunidades locais ou o acesso à terra e aos meios de subsistência. Por isso, a gestão ambiental e a devida diligência devem incorporar uma perspectiva mais ampla que articule prioridades ambientais, sociais e desenvolvimento. Esta abordagem está alinhada com o espírito do Acordo de Paris, que conhece a importância de uma transição justa, assente na criação de trabalho digno, na equidade e no respeito pelos direitos humanos. Assim, as empresas devem avaliar e mitigar não só os impactos ambientais, mas também os impactos sociais que possam decorrer das suas atividades, evitando práticas prejudiciais e promovendo soluções sustentáveis, como por exemplo o recurso à energia renovável. As empresas devem envolver-se com as partes interessadas, respeitar os direitos laborais e, em casos extremos, considerar uma desvinculação responsável, tal como previsto no capítulo 2 das diretrizes. O sexto comentário sublinha que proteger o ambiente não é apenas uma responsabilidade, é também uma oportunidade estratégica para as empresas. A implementação de um sistema de gestão ambiental pode trazer benefícios económicos concretos, como a redução de custos operacionais, menor despesa com seguros, aumento da eficiência energética e dos recursos e menos encargos associados à verificação da conformidade. Além disso, empresas com bom desempenho ambiental tendem a ter uma maior resiliência, acesso facilitado a financiamento e competências especializadas, bem como maior satisfação dos clientes e reconhecimento positivo junto às comunidades e do público em geral. Investir num sistema de gestão ambiental é investir na sustentabilidade do negócio. O sétimo comentário destaca a importância da transparência e do diálogo com as partes interessadas como parte integrante da devida diligência ambiental. As empresas devem comunicar de forma clara os impactos ambientais associados às suas operações, produtos e serviços e envolver ativamente todos os que possam ser afetados, como trabalhadores, comunidades locais, clientes, investidores, fornecedores, grupos vulneráveis ou povos indígenas. Este envolvimento é especialmente importante quando estão em causa ativos ambientais escassos ou em risco, como zonas protegidas ou habitats sensíveis. Normas internacionais de reporte, como a Global Reporting Initiative, são uma boa referência para orientar este processo. Esta prática não é apenas recomendada, em muitos casos já é exigida por lei. No contexto das diretrizes, a transparência e o envolvimento não são apenas uma questão de reputação, mas sim um pilar fundamental da gestão ambiental responsável. O oitavo comentário destaca o papel das empresas na promoção de padrões sustentáveis de consumo e produção, nomeadamente através da eficiência no uso de recursos e da adoção de modelos de economia circular. Estas práticas permitem reduzir significativamente os impactos ambientais adversos, promovendo o uso eficaz de matérias-primas, o aproveitamento dos recursos existentes e a minimização de recursos, sobretudo os perigosos. A economia circular propõe que produtos e materiais sejam concebidos para serem reutilizados, reparados, manufaturados ou reciclados, mantendo o seu valor económico dentro do sistema o maior tempo possível. Esta abordagem não só apoia o desenvolvimento sustentável, como contribui para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para o reforço da resiliência das economias. Eficiência e circularidade andam de mãos dadas quando o objetivo é proteger o ambiente e criar valor duradouro. O nono comentário reforça um princípio fundamental das diretrizes. As empresas devem agir o mais cedo possível e de forma proativa para evitar impactos ambientais adversos. Isto implica antecipar riscos, atuar antes que os danos ocorram e não esperar por evidências absolutas ou pressões legais para agir. Esta abordagem de prevenção ativa é um sinal claro de responsabilidade ambiental e de compromisso com práticas empresariais sustentáveis. Em última análise, prevenir é sempre melhor e mais eficaz do que remediar. O 10º comentário esclarece que as diretrizes não pretendem substituir nem reinterpretar os instrumentos legais existentes, nem criar novas obrigações para os governos. O seu objetivo é, sim, recomendar às empresas a adoção de uma abordagem de precaução, ou seja, agir mesmo na ausência de certezas científicas absolutas quando estiverem em causa potenciais danos graves para o ambiente. Esta abordagem deve ser aplicada com flexibilidade e proporcionalidade, considerando o contexto específico de cada empresa. Por fim, sublinha-se que os governos mantêm um papel essencial na definição da estrutura básica de atuação, devendo envolver as partes interessadas com transparência e com base em factos científicos para garantir que a atividade empresarial se insere num quadro legítimo e eficaz. O 11º comentário destaca o papel essencial das empresas na resposta global às alterações climáticas. Durante a transição para uma economia neutra em carbono e resiliente,
É natural que muitas das atividades económicas gerem emissões ou impactem negativamente os consumidores de carbono. As diretrizes recomendam que as empresas alinhem as suas emissões de gases com efeito de estufa e os seus impactos ambientais com as metas climáticas internacionais definidas no âmbito do Acordo de Paris e avaliadas pelo painel intergovernamental sobre alterações climáticas, conhecido pela sua sigla IPCC. Este alinhamento deve ser feito com base nos melhores dados científicos disponíveis, contribuindo de forma responsável para os esforços globais de mitigação e adaptação às alterações climáticas. O 12º comentário reforça o comentário anterior e destaca a importância das empresas definirem planos de transição climática claros, baseados em factos científicos e transparentes. As empresas devem considerar as suas emissões diretas, as suas emissões indiretas associadas à energia e, sempre que possível, as emissões das suas cadeias de valor. Esta tipificação das emissões é classificada em emissões de âmbito 1, 2 ou 3, respectivamente. As metas climáticas devem incluir objetivos de curto, médio e longo prazo, com indicadores absolutos e, quando relevante, metas de intensidade considerando os diferentes âmbitos das emissões. É crucial que estas metas sejam revistas e atualizadas regularmente à luz dos dados científicos mais recentes e das transições setoriais em curso. As empresas devem priorizar sempre a redução direta das emissões, utilizando créditos de carbono apenas como último recurso e garantindo que estes sejam de elevada integridade ambiental. Sempre que forem utilizados, os créditos de carbono devem ser claramente distinguidos nos relatórios, devem incluir a sua descrição e justificar a sua utilização, sem que isso desvie o foco da redução efetiva das emissões. O 13º comentário destaca a importância da cooperação e da capacidade de influência das empresas para responder aos desafios climáticos. É essencial que as empresas mobilizem a sua cadeia de valor, usando a sua influência, assistência técnica, fornecimento de tecnologia e até financiamento, para ajudar fornecedores e parceiros comerciais a reduzirem as suas emissões e a adaptarem-se aos impactos ambientais. Esta abordagem colaborativa não só reforça a resiliência do ecossistema empresarial, como contribui para uma ação climática mais eficaz e abrangente. O 14º comentário reforça que resiliência e adaptação climáticas são pilares fundamentais da resposta global à crise climática. As empresas devem contribuir ativamente para fortalecer a capacidade de adaptação das comunidades, dos trabalhadores e dos ecossistemas, evitando práticas que fragilizem essa resiliência. Trata-se de um dever partilhado por toda a sociedade, onde as empresas têm um papel de destaque no desenho de soluções sustentáveis a longo prazo. O 15º comentário foca-se na importância vital da conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais. As empresas devem atuar de forma responsável e preventiva, evitando a degradação do solo, do mar e da água doce, incluindo a desflorestação e a exploração indevida de recursos naturais. Recomenda-se o uso intensificado da devida diligência para identificar impactos sobre a biodiversidade, especialmente em zonas protegidas, e a aplicação da hierarquia de mitigação, priorizando sempre a prevenção e minimização dos danos antes de recorrer à compensação ou restauração como último recurso. O 16º comentário destaca a relação entre os impactos ambientais adversos e a governação responsável da posse da terra, das florestas e da pesca. De acordo com as diretrizes voluntárias do Comitê sobre Segurança Alimentar Mundial, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida pela sua sigla FAO, as empresas devem garantir que os seus investimentos não contribuem para a expropriação dos legítimos titulares de acordo com os direitos de posse, nem causam danos ambientais. Uma governação responsável destes recursos é fundamental para promover a sustentabilidade ambiental e proteger os direitos das comunidades locais. O 17º comentário reforça que as empresas devem trabalhar para melhorar o seu desempenho ambiental em todas as suas operações, mesmo nos países onde as exigências legais são menos rigorosas. Esta elevação de padrões deve ser feita com atenção aos impactos sociais e económicos nos países em desenvolvimento, contribuindo assim para uma transição global mais equitativa e sustentável. O 18º comentário destaca que as empresas multinacionais têm acesso privilegiado a tecnologias e práticas operacionais avançadas, podendo aplicar soluções inovadoras com impacto ambiental positivo. Pelo seu alcance e influência, as empresas devem, por isso, assumir um papel de liderança, incentivando melhorias mais alargadas através de um efeito de demonstração nos países onde investem. O 19º comentário sublinha a importância de formar e capacitar trabalhadores e parceiros comerciais sobre questões ambientais. Esta formação deve ser tão abrangente quanto possível, especialmente nas áreas que afetam diretamente a saúde e segurança humanas. Paralelamente, as empresas devem comunicar de forma clara e acessível as suas políticas e normas ambientais,
garantindo uma gestão ambiental eficaz e partilhada. O 20º e último comentário introduz uma dimensão essencial da responsabilidade ambiental, o bem-estar animal. As empresas devem respeitar normas internacionais, como as do Código Sanitário da Organização Mundial para a Saúde Animal, assegurando que os animais estão sempre saudáveis, nutridos, seguros e livres de dor ou angústia. Este princípio aplica-se inclusive no transporte de animais vivos, que deve seguir orientações internacionais, assegurando condições dignas e humanitárias. De seguida, avançamos para as recomendações deste capítulo. A primeira recomendação do capítulo divide-se em 5 subalíneas e estabelece as bases da gestão ambiental responsável. Espera-se que as empresas criem e mantenham sistemas eficazes de gestão ambiental, adaptados à sua realidade e estruturada na devida diligência baseada no risco. Estes sistemas devem permitir identificar, prevenir, monitorizar e remediar impactos ambientais adversos ao longo de todo o ciclo de vida das operações, produtos e serviços. Uma gestão ambiental eficaz exige metas mensuráveis, transparência na comunicação dos resultados e o compromisso com ações corretivas sempre que necessário. Vamos analisar com mais detalhe cada linha desta recomendação. A recomendação 1A especifica o primeiro passo essencial da gestão ambiental: identificar e avaliar os impactos negativos que possam decorrer das atividades, produtos ou serviços de uma empresa. Esta avaliação deve basear-se em informação fiável, atualizada e suficientemente detalhada. Quando se antevêem impactos significativos, deve ser realizada uma avaliação formal de impacto ambiental, assegurando que os riscos são conhecidos e tidos em conta antes de serem tomadas as decisões empresariais. A linha 1B recomenda que as empresas estabeleçam metas claras e mensuráveis para lidar com os impactos ambientais adversos e melhorar o seu desempenho ambiental. Estas metas devem ter base científica sólida, estar alinhadas com as políticas e compromissos nacionais e internacionais e seguir as melhores práticas disponíveis. O objetivo é garantir que a atividade empresarial se baseie em dados, mas também por uma visão ambiental coerente com os desafios globais. A linha C destaca a importância das empresas manterem um sistema dinâmico de gestão ambiental centrado na verificação regular da eficácia das estratégias adotadas. Isto inclui monitorizar o progresso face aos objetivos e metas definidos e avaliar periodicamente se essas metas permanecem adequadas e alinhadas com os desafios atuais. Propõe-se assim um verdadeiro ciclo de melhoria contínua, essencial para garantir que a atuação ambiental das empresas não estagna, mas evolui com conhecimento e responsabilidade. A linha 1D enfatiza a importância da transparência ambiental como ferramenta de envolvimento das partes interessadas. As empresas devem disponibilizar informações adequadas, mensuráveis, verificáveis e atualizadas sobre os impactos ambientais das suas operações, produtos e serviços. Esta partilha deve basear-se nos melhores dados disponíveis e refletir os progressos alcançados face às metas definidas, garantindo uma comunicação aberta com trabalhadores, comunidades e público em geral. A linha E reforça a responsabilidade das empresas na remediação de impactos ambientais adversos. Sempre que tenham causado ou contribuído para tais impactos, devem adotar medidas para os reparar. Além disso, sempre que possível, as empresas devem exercer a sua influência sobre terceiros que tenham provocado ou agravado esses impactos, incentivando-os a fazer o mesmo. Esta abordagem integra-se no princípio de diligência ambiental e traduz um compromisso ético com reparação e não repetição. A segunda recomendação salienta a importância de envolver as partes interessadas relevantes, como trabalhadores, comunidades locais, povos indígenas ou clientes, quando estas possam estar ou vir a ser afetadas por impactos ambientais negativos. Este envolvimento deve ser significativo e contínuo, promovendo a escuta ativa, a partilha de informação e o respeito por diferentes perspectivas. Ao integrar os pontos de vista das partes interessadas nas suas decisões, as empresas não só gerem melhor os riscos ambientais, como que forçam a legitimidade das suas ações. A terceira recomendação introduz um princípio-chave da precaução ambiental. Mesmo quando a ciência ainda não oferece certezas absolutas, as empresas devem agir com responsabilidade perante sinais credíveis de danos ambientais graves ou irreversíveis. Isto inclui riscos para a saúde humana, segurança e ecossistemas vulneráveis, exigindo que se evitem atalhos e inações. O compromisso com a precaução é essencial para proteger o presente e preparar o futuro. A quarta recomendação sublinha a importância da preparação e da resposta rápida.
As empresas devem dispor de planos de contingência robustos para prevenir, mitigar e controlar situações de risco ambiental ou sanitário, incluindo acidentes ou emergências inesperadas. Estes planos devem ser acompanhados por mecanismos claros de comunicação com as autoridades competentes, assegurando uma reação eficaz e coordenada sempre que necessário. A quinta recomendação contempla 3 alíneas e destaca o dever das empresas de promover uma melhoria contínua do seu desempenho ambiental. Isso inclui não só a adoção das melhores tecnologias disponíveis, como também o desenvolvimento de produtos e serviços duráveis, recicláveis e com menor impacto ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida. As empresas devem ainda capacitar os consumidores, fornecendo-lhes uma informação clara, acessível e rigorosa sobre os impactos ambientais dos seus produtos, desde as emissões de gases com efeitos de estufa à eficiência dos recursos, reparabilidade ou reciclabilidade. Vamos analisar agora com mais detalhe cada linha desta recomendação. A linha 5A incentiva as empresas a utilizarem a tecnologia como aliada estratégica na proteção do ambiente. Isto implica a adoção de soluções inovadoras e eficientes, alinhadas com as tecnologias disponíveis para reduzir o consumo de recursos, as emissões e os resíduos. A incorporação de tecnologia ambientalmente responsável deve estender-se a toda a cadeia de valor da empresa. A linha 5B convida as empresas a repensar a forma como concebem os seus produtos e serviços. Para serem sustentáveis, devem ser seguros na sua utilização, duráveis e reutilizáveis e permitir uma reciclagem eficaz no fim da sua vida útil. Esta abordagem deve basear-se numa utilização eficiente de recursos, reduzindo ao máximo a energia, as matérias-primas e os resíduos, sobretudo os perigosos. A linha 5C sublinha a importância de informar os consumidores sobre os impactos ambientais dos produtos e serviços que utilizam. Através de informação precisa, acessível e relevante sobre emissões de gases com efeito de estufa, eficiência de recursos ou reciclabilidade, as empresas ajudam a construir uma sociedade mais consciente e incentivar escolhas de consumo sustentáveis. A sexta recomendação destaca o papel essencial da formação e capacitação em matéria de ambiente, saúde e segurança. As empresas devem garantir que os seus trabalhadores estão preparados para prevenir riscos ambientais, manusear materiais com segurança e aplicar boas práticas de gestão ambiental. Sempre que possível, devem também estender este apoio aos seus fornecedores e parceiros comerciais, com especial atenção às PMEs e pequenos produtores, contribuindo assim para cadeias de valor mais responsáveis e sustentáveis. A sétima e última recomendação realça o papel das empresas como agentes de mudança no desenvolvimento de políticas e práticas ambientais mais eficazes. Ao colaborarem com instituições públicas e outras organizações, as empresas podem impulsionar soluções inovadoras, reforçar a sensibilização ambiental e ajudar a criar políticas que conciliem o desenvolvimento económico com a proteção de recursos naturais. E assim está concluído o 6º capítulo das diretrizes. O Ponto de Contacto Nacional vai continuar a lançar estes tutoriais de vídeo para facilitar a promoção e interpretação das diretrizes. Sabemos que no que diz respeito à conduta empresarial responsável, o caminho ainda é longo, mas não tem de ser difícil. Juntos, conseguimos. Este vídeo foi feito pela equipa da DGAI do Ponto de Contacto Nacional Português. Até breve.